dessa transmissão, ela está indo para o Facebook automaticamente. E nós vamos também disponibilizar essa gravação dessa transmissão no nosso canal do YouTube. Então eu vou fazer essa gravação aqui no meu computador para ter qualidade dessa transmissão depois lá no YouTube. Bom, nós vamos falar hoje sobre projeto e criação de banco de dados com MySQL Workbench. Esse vídeo também vai para o YouTube, para o Instagram também do nosso curso. Recentemente criamos um Instagram para o nosso curso técnico de informática. Ele foi divulgado, né, lá é CTT UFTM, o nosso Instagram. Bom, antigamente nós fazíamos esses encontros exclusivamente com os nossos alunos, através de videoconferência, e apenas os alunos podiam participar com perguntas através da videoconferência que nós fazíamos. Então, aqui para essa transmissão hoje, nós vamos usar 2 canais para participação. Quem estiver acompanhando pelo Facebook, fique à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. Eu estou monitorando aqui a transmissão pelo Facebook e a partir do momento que surgir perguntas ou dúvidas, durante mesmo a explicação, não precisa esperar o final, durante aqui as minhas demonstrações, fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês aí nos comentários no Facebook. Para os alunos do curso técnico de informática, nós temos grupos do WhatsApp, tanto dos alunos veteranos como dos alunos que entraram agora em 2020. Então, para o aluno do curso de informática, se ele se sentir mais confortável, pode mandar a pergunta também pelos nossos grupos de WhatsApp, que eu estou monitorando aqui e vou responder às dúvidas de vocês também pelo grupo do WhatsApp, ok? Bom, acho que já conversamos fiado demais, vamos adiante então. Bom, antes de entrar direto na ferramenta que nós vamos testar hoje, eu quero mostrar para vocês algumas imagens para a gente relembrar um pouquinho do conceito de banco de dados. Praticamente tudo que usamos no nosso cotidiano hoje tem alguma relação com o computador. O seu smartphone, o caixa eletrônico, redes sociais, uma infinidade de atividades do nosso dia a dia que estão correlacionadas com computação e geram algum tipo de informação. Na maior parte dessas ações, essas informações que são acessadas e são manipuladas, elas vão para dentro de um banco de dados. Então aqui na imagem eu estou te mostrando uma das estruturas que a gente pode avaliar. Deixa eu só checar aqui. Ok, então esse modelo que eu estou apresentando na imagem é um modelo que dá para a gente entender como é que funciona quando você está navegando pela internet, seja em sites de notícia ou qualquer outro tipo de site, seja no site do seu banco, onde você faz transações bancárias, seja numa loja virtual onde você faz uma compra. Então, como é que se dá esse processo? Você é esse bonequinho aqui e você está usando um browser, que é o navegador que você usa para acessar a internet. Aqui tem os logotipos, né, do Chrome, do Mozilla Firefox, Explorer, Edge, etc. Bom, esse seu navegador, através da rede de internet, ele vai acessar o servidor web. Esse servidor web, por sua vez, vai rodar códigos, algoritmos, e em determinado momento será necessário acesso a um servidor de banco de dados ou a um software de banco de dados para que ele possa buscar as informações que você solicitou ou buscar as informações do produto que você está querendo comprar. Você clicou lá num produto, numa loja, então você quer saber quais são as características técnicas desse produto, qual que é o preço, quais são as formas de pagamento. Essas informações todas ficam armazenadas dentro de um servidor de banco de dados. E aqui na imagem ela está ilustrada pelo MySQL Server, que inclusive é o software que nós vamos testar aqui hoje. Aqui, gente, entre o
o usuário, o internauta, lá no seu navegador e as informações guardadas dentro do banco de dados, nós podemos ter várias tecnologias aqui no meio para fazer com que tudo isso aconteça com sucesso. Tá? Nós temos aqui no web server, nós podemos ter um servidor Apache, por exemplo, rodando numa máquina Linux. O Linux é até o exemplo colocado aqui nessa imagem que eu peguei na internet. Nós temos linguagens de programação, nós temos HTML, nós temos uma série de tecnologias aqui no meio que fazem esse meio de campo entre o servidor de banco de dados e o usuário que está lá na ponta. Eu queria aproveitar... daqui um pouquinho eu mostro. Vamos seguir aqui no raciocínio só para a gente não perder o fio da meada. Bom, ainda falando de banco de dados, nós temos outra estrutura que nós podemos avaliar. E também o banco de dados é muito importante. O exemplo anterior nós falamos de internet, né? Aqui agora nesse exemplo você vai imaginar a situação de uma empresa, certo? Então nós temos duas imagens. A imagem do lado esquerdo você considera esses bonequinhos aqui, ó, eles seriam os funcionários da empresa, cada um lá no seu escritório, na sua mesa de trabalho, na sua estação de trabalho, com o seu computador, fazendo as atividades do seu dia a dia dentro da empresa. Através da rede de computadores da própria empresa, né? Aqui na imagem está até ilustrando como uma intranet da organização. Esses usuários estão rodando aqui as aplicações nos seus computadores e essas aplicações, através da rede, vão acessar um servidor da própria empresa e esse servidor é o responsável por guardar as informações dentro do banco de dados. E aqui também nós temos diversas tecnologias e diversos softwares responsáveis para que toda essa brincadeira aqui funcione de forma adequada. Aqui na imagem do lado direito nós também temos uma outra representação, né, que significa a mesma coisa. Você tem várias estações de trabalho, são esses vários computadores que estão aqui em volta, onde poderiam estar os funcionários de uma empresa, e todos esses computadores interligados através de uma rede de computadores corporativa, acessando o data center da empresa ou os servidores da empresa onde estão armazenados os bancos de dados. Bom, legal. Quando eu mostro uma imagem dessa e eu falo para vocês que essa linha verde e essa linha vermelha dessa segunda imagem é a rede corporativa, não tenha na sua mente que isso aqui é dentro de um único prédio. Tá? Essa rede corporativa ela pode significar uma empresa que tem filiais espalhadas pela cidade, pelo estado, pelo país, pelo planeta. Então essa questão geográfica aqui ela não é relevante, desde que você tenha uma comunicação de rede, tudo isso aqui é facilmente possível. Bom, agora olhando mais de perto, como é que funciona a estrutura do sistema de banco de dados? Bom, você tem no meio do caminho o sistema de administração de banco de dados, o sistema de gerenciamento de banco de dados. O DBMS é da sigla que vem em inglês, tá? Então, é Sistema de Administração de Banco de Dados. Esse sistema, no nosso exemplo que nós vamos fazer na prática daqui um pouquinho, nós vamos usar o MySQL, que é um software que faz o papel desse sistema de gerenciamento de banco de dados. Existem vários outros, dezenas de outros softwares que fazem isso de forma muito competente. E veja que o que essa imagem quer mostrar é o seguinte: apenas o software de administração de banco de dados, apenas ele tem acesso aos bancos de dados, até por questões de segurança. Tá? Qualquer usuário ou sistema que precise fazer acesso ao banco de dados tem que conversar com o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então aqui tem 3 exemplos, né? Tem 3 círculos na cor azul, mostrando exatamente isso. Você tem um aplicativo no seu celular que te permite movimentar sua conta corrente no banco. Então esse aplicativo, através de uma conexão de internet, ele vai conversar lá com o sistema central do banco,
do qual você é cliente, e lá vai ter um software, um sistema de gerenciamento de banco de dados que vai permitir que o seu aplicativo do celular tenha acesso ao seu extrato, ao seu saldo, a que você faça uma transferência bancária e coisas desse tipo. Aqui nós temos um usuário e aqui um outro tipo de aplicativo. Então, esses três círculos aqui na cor azul são só ilustrações de vários tipos de aplicações, aplicativos e formas que você tem, né, de tecnologias que você pode usar para fazer acesso a um determinado banco de dados. Bom, deixa eu fechar aqui essa apresentação. Esses 4 slides aqui foram só para fazer esse flashback, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte. Eu vou abrir aqui o YouTube, que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho um canal no YouTube, André. Se você procurar André UFTM no YouTube, você vai achar o meu canal, que é esse aqui. Olá, seja bem-vindo. Tá. Aí nas playlists, o que nós temos nas playlists? Já tem alguns anos que eu tenho o hábito de gravar as minhas aulas práticas com os alunos no laboratório. E eu vou disponibilizando aqui essas aulas, até para aqueles alunos que faltaram, os alunos que querem estudar e relembrar alguns conceitos. Então, no início desse ano está aqui, ó, 2021, aulas de banco de dados 1. Aqui nessa playlist nós temos 4 vídeos, foram as 4 aulas que nós tivemos esse ano dessa disciplina de banco de dados 1. Nesses 4 vídeos, nós começamos a aprender como é que eu faço para entender a necessidade de uma empresa ou de um cliente e transformar isso em um projeto de banco de dados. Tá? Então, quem precisar relembrar um pouco, volta aqui e assiste esses 4 vídeos aí, ó, são quase mais de 4 horas de aula aí, porque você vai ver as estratégias que a gente usava em sala de aula para, a partir de uma necessidade de uma empresa, de um cliente, de uma pessoa, a gente aplicava alguns conceitos, algumas teorias para chegar a um projeto de banco de dados. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é como eu faço para pegar todos esses conceitos, essa proposta que é elaborada, né, a partir desses vídeos aqui, e como é que eu faço para colocar isso em um projeto. Para isso nós temos um software específico. Esse software, eu vou entrar aqui no site do mysql.com, que é o site que tem esses softwares. Aqui na parte de download, a gente vai aqui nesse último link aqui, ó, que é aqui que tem as versões com licença GPL da MySQL. E aqui nós temos o MySQL Workbench, que é o tema da nossa apresentação de hoje. Pronto. Aí você vai conseguir obter o software que eu vou demonstrar para vocês hoje. Não tem segredo, você vai escolher qual que é o sistema operacional do seu computador, faz o download, e a instalação dele também não tem segredo. Aqui no meu notebook, que eu estou mostrando a tela para vocês, eu já tenho ele instalado. E o Workbench, então tá aqui. Vou abrir ele para a gente fazer um exemplo prático, uma demonstração prática de como fazer um projeto de banco de dados, considerando que já foi feito um estudo, né, e das necessidades da empresa, ou daquela pessoa, ou daquele comércio, ou seja, você vai futuramente implementar um sistema
que vai controlar alguma coisa, esse sistema que vai controlar alguma coisa precisa guardar as informações dentro de um banco de dados. Para isso, você tem que trabalhar na elaboração desse projeto. Então, estou aqui na tela inicial do Workbench. Tá? Bom, vamos então fazer um novo projeto. Aqui vou criar um novo modelo. Esse modelo é o modelo que é o projeto do meu banco de dados. E a gente vai trabalhar com um diagrama, que é uma forma visual de enxergar melhor qual é a estrutura desse banco de dados que nós vamos criar. Beleza, então eu vou tirar essa área aqui do lado direito, que a princípio eu não vou usar. Para isso eu clico nesse botão, ele some e eu tenho aqui. Bom, basicamente um projeto de banco de dados ele é composto de tabelas e relacionamentos. Então, para colocar uma tabela no meu projeto, eu vou usar esse botão. Eu clico nesse botão, clico na tela, aparece a tabela. Vou criar aqui uma tabela. Vamos pensar num exemplo que a gente possa usar para criar aqui esse projeto. Vamos pensar, deixa eu ver o que nós vamos fazer. Bom, obviamente não vai dar para fazer um projeto completo, porque qualquer situação que a gente imaginar, por menor que seja, ela vai ter muitas e muitas e muitas tabelas. Então a gente vai fazer um exemplo bem pequeno, e esse exemplo pequeno ele representa em menor escala qualquer tipo de projeto que você possa imaginar. Então, vamos fazer, para ficar mais fácil a compreensão para quem está acompanhando ou para quem for assistir esse vídeo depois, vamos pegar uma loja virtual na internet, porque boa parte das pessoas hoje em dia já tiveram essa experiência de fazer algum tipo de compra pela internet. Então, eu vou imaginar um pedacinho muito pequeno de um sistema de uma loja virtual, por exemplo. Tá? E eu vou me concentrar basicamente nos clientes e os possíveis endereços desse cliente onde ele quer receber um produto que ele vai comprar na loja. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui. Para mim definir primeiro onde eu vou guardar as informações do cliente, eu vou criar uma tabela para clientes. Tá? Então, aqui está a tabela 1. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir aqui para mim as propriedades dessa tabela, que até então se chama Table 1. E aí eu tenho a possibilidade de definir as características dessa tabela. Primeira coisa, em vez de chamar Table 1, ela vai se chamar, vou chamar de clientes ou de pessoas? Vou chamar de clientes. Então eu vou ter uma tabela de clientes. Quais as informações eu vou ter para cada cliente? Para cada cliente que quiser comprar no meu site, na minha loja virtual, eu tenho por hábito, para toda tabela, aí é hábito, tá, gente? Cada um aí, obviamente, a partir do momento que começar a usar essas tecnologias, no seu dia a dia, vai desenvolver também as suas preferências. Eu tenho uma preferência por toda tabela, eu criar uma coluna que eu chamo de ID. Esse ID seria uma abreviação de identificação. Toda tabela que eu crio, ela precisa... ela é uma tabela que vai ter as informações. Por exemplo, aqui eu tenho a tabela de clientes, ou seja, todos os clientes que eu tiver na minha loja virtual, eu vou ter as informações de todos eles aqui. Então, cada cliente vai ter uma identificação única. Seria um código, né, único para que eu possa identificar aquele cliente. Bom, abrindo aqui um parênteses, eu acho isso importante. Por que precisa dessa questão de identificação? Pessoal, eu acho que todo mundo está cansado de saber que envolveu computação tem que ter algum tipo de código para identificar, para distinguir cada item dentro do conjunto. Vou dar vários exemplos para vocês. O Detran, de um estado, para controlar
os veículos de um estado, eles inventaram placa. Para que carro tem placa? Carro tem placa porque quando você pega o que está escrito na placa, aquela combinação tem que achar um único veículo. XPT 0105. Esse número tem que achar um único veículo dentre os milhões de veículos que tem num estado ou num país, né? Outro exemplo, a Receita Federal, você emite um CPF por quê? Por que precisa existir CPF? Porque nós somos mais de 250 milhões de brasileiros, se não me falha a memória, e a Receita Federal precisa te achar. E aí, para te achar, para saber uma forma de identificar você rapidamente através desse número. Pegou um CPF, aquele número de CPF tem que achar uma única pessoa. Tá? Então, essa é a lógica do código. Tá? Para tudo que a gente faz hoje em dia tem código. Você chega no banco lá, fala para o seu gerente, bom dia, você pode ver aí para mim qual que é o limite que eu tenho, que eu preciso fazer um empréstimo? Você acha que o gerente do banco vai perguntar qual que é o seu nome completo ou qual que é o seu CPF, qual que é o número da sua conta? Ou seja, ele vai te pedir alguma informação, algum código que ele permita identificar no sistema computacional do banco quem é você. Ok? Então essa é a ideia disso aqui. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes porque são aqui, são 3, 6, 8 opções, tá? Isso aqui fica para uma próxima oportunidade. Então eu vou ter um código de identificação único para cada cliente, eu vou ter o nome do cliente, o cliente, bom, essas duas informações aqui são importantes. Eu estou falando que eu vou ter um código de identificação para o cliente, vou ter o nome do cliente. Bom, os meus clientes, o que tiver um nome maior, quantos caracteres pode ter? João Pereira da Silva Moreira Antônio Siqueira Cunha Moraes. Ou seja, qual que é o tamanho máximo? E aí, eu já vou abrir um parênteses aqui, o seguinte, eu já inclusive falei para os alunos no curso, né, tá lá gravado naqueles vídeos que eu mostrei anteriormente, quais são os tipos possíveis aqui? Esses tipos possíveis, se você voltar aqui no site da MySQL, do mesmo jeito que tem, vamos voltar aqui, mysql.com, do mesmo jeito que tem o downloads, tem a documentação. A documentação tem tudo que você precisa saber sobre MySQL. Então, aqui no downloads, na documentação, eu consigo consultar todos os detalhes técnicos que eu preciso sobre essas tecnologias. Tá? E aí, no caso do MySQL, eu consigo consultar, por exemplo, esses tipos aqui, o data type, int, varchar, todos esses tipos. Então eu posso, nessa documentação, mais especificamente no manual de referência do MySQL Server, aí tem as várias versões, MySQL 8, etc. Então se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar esse MySQL 8, e aí, se eu quiser procurar aqui, tipos de dados. Então, aqui eu tenho quais são os tipos de dados numérico. Aqui eu vou encontrar todos os tipos existentes, né? Esse manual, você tem essa versão online ou você tem a opção também de fazer download de um PDF. A última vez que eu olhei, por curiosidade, na versão 4 tinha 1.200 páginas, né? Essa versão 8 aqui certamente já está bem maior. Mas isso aqui é detalhista. Vamos voltar aqui. Então, se você quiser, por exemplo, eu estou falando aqui que a identificação de cada cliente vai ser um número inteiro. Esse número inteiro, para você saber qual que é a capacidade que tem de armazenar, você teria que consultar lá no manual, é a forma mais fácil. Aqui, se eu achar que 45 caracteres está pequeno, eu falo, o cara pode ter um nome com até 80 caracteres. Outra coisa importante aqui é o seguinte, esse item NN aqui, significa not null. Quando eu for cadastrar um cliente, quais as informações ele é obrigado a me informar? E quais informações ele pode informar se
quiser, seriam informações opcionais. Então, por exemplo, o nome é obrigatório. Como é que eu vou mandar entregar um produto na casa se não tem o nome do cliente? Outro item interessante aqui seria colocar a data de nascimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, nascimento, aí a data de nascimento do cliente vai ser uma data. Então, eu tenho aqui nascimento do tipo date. Esse eu não vou colocar obrigatório. Se ele preencher a data de nascimento, eu estou considerando que não é obrigatório, aí, obviamente, o que define ser obrigatório ou não são as necessidades que foram estabelecidas para aquele sistema que vai ser desenvolvido. Então, esse é o detalhe, né? Bom, por exemplo, para que eu quero a data de nascimento do meu cliente? Poxa, de repente, no dia do aniversário dele, eu posso mandar um cartãozinho, um e-mail, um cartãozinho de parabéns, posso mandar um cupom de desconto, coisa do tipo. Ou seja, até aproveitando esse exemplo, tudo que você coloca em um projeto de banco de dados tem que ter um motivo. Você não guarda informação porque você acha legal. Se eu vou guardar a data de nascimento de um cliente, é porque essa data de nascimento serve para alguma coisa. Então, né, eu não vou colocar aqui algo que depois não será necessário. Bom, e aí sucessivamente. Posso pedir, por exemplo, qual que é o e-mail? E-mail não é uma coisa muito interessante de colocar aqui, mas tudo bem, só para simplificar. Obrigatoriamente ele vai ter que ter um e-mail, ele vai ter que ter uma senha também, porque é a senha que ele vai usar para acessar o site. Então, e-mail e senha será obrigatório para ele fazer acesso na loja virtual, por exemplo. Outra informação que seria importante ter aqui seria o CPF. Eu preciso emitir uma nota fiscal do produto que esse cliente está comprando e essa nota fiscal vai ter um CPF e esse CPF tem 11 caracteres e eu estou fazendo a opção por colocar char de 11, estou falando que vai ser... Deixa eu deletar esse coluna que ele colocou a mais aqui. Bom, então tá aí. Então eu fiz a opção de colocar o CPF como caractere mesmo, em vez de número, porque se o CPF é 003, 009, 125, ou seja, se começa com 0, eu não tenho trabalho para ficar formatando, coisa do tipo. Bom, isso aqui também não faz diferença, né? Isso é só um detalhe. Bom, beleza. Então, para simplificar e para que eu possa mostrar mais dessa ferramenta, eu não vou fazer muito detalhe não, tá? Bom, na maioria das lojas que você vê na internet, você automaticamente digita o CEP e ele já preenche tudo, você tem que colocar só o número e o complemento, tá? Então, eu não vou entrar aqui nessa questão porque é muito mais fácil usar a base do correio para esse tipo de coisa. Mas aí, veja bem, na minha loja tem cliente? Tem. Mas a minha loja também vai ter produtos. Então eu vou criar aqui uma tabela de produtos. Então vamos lá, produtos. Produtos também vai ter um código. O produto tem um nome. Esse nome ele pode ser um nome grande. Então eu vou pôr aqui 250 caracteres. O nome do produto é obrigatório. Esse produto, ele tem, sei lá, um preço. Veja que eu estou colocando preco. Essa é uma informação relevante. Quando eu coloco tudo que eu estou escrevendo aqui, decimal 10,2. O que é decimal 10,2? Significa que o preço do produto ele terá 10 dígitos, sendo que 2 desses dígitos estão após a vírgula. Então é 8 antes e 2 depois. O preço é obrigatório. Nome, ok. Deixa eu dar uma organizada aqui nessa janela para ficar... Isso aqui não abaixa não. Deixa eu subir para cá então. Aí, legal. Bom, então o produto tem um nome, tem um preço. Eu vou pôr uma descrição aqui. Ó. Eu estava falando do C cedilha, né? O que acontece? Isso aqui vai ser do tipo texto. Ele tem uma especificação técnica, que é em formato de texto, tá? Por que eu não coloco C cedilha, eu não coloco acento? Por quê? Porque esses nomes que eu estou definindo aqui, essas informações, ao serem apresentadas
para o internauta, para o cliente, elas serão apresentados os dados e não nome, preco, descricão. Tá? Isso aqui é só o nome da coluna da tabela onde ficará armazenadas as informações. A gente não usa, não tem o hábito de usar C cedilha, TIL, caracteres especiais por uma questão de compatibilidade entre tecnologias. A gente pode ter alguns conflitos aqui com alguma linguagem de programação, então a gente evita. Tá? Bom, então, ok, como eu disse, vou fazer de uma forma muito simplificada, porque o objetivo principal aqui é mostrar a tecnologia do Workbench, que é essa ferramenta que a gente está usando aqui. Bom, eu tenho então o cliente, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom desse negócio aqui, porque quem estiver vendo no celular deve estar num sofrimento danado. Deixa eu aumentar o zoom aqui, facilita um pouquinho. Legal. Então eu tenho o cliente, eu tenho o produto. Legal. Mas eu tenho o quê? Eu tenho as compras. Então, vou criar uma nova tabela e essa tabela vai ser a tabela de compras. Bom, pessoal, só recapitulando aqui. Por que eu criei uma tabela de clientes? Por que eu criei uma tabela de produtos? Por que eu vou criar uma tabela de compras agora? Como é que é a dinâmica? Como é que eu escolho qual tabela vai ter ou qual tabela não vai ter? Só recapitulando, isso nós fizemos nas 4 primeiras aulas no início do semestre, tá? No início do ano. Semestre que eu estou até esquecendo, que a gente já está quase virando, né? Do primeiro semestre para o segundo semestre do ano. E nós paramos em março, né? Tem inclusive as datas aqui, ó, nas aulas do dia 21 de fevereiro, 28 de fevereiro, 6 de março e 13 de março, que foi a nossa última aula no nosso laboratório. Depois disso foi suspenso, né? Você consegue recapitular como que a gente chega à conclusão de quais as tabelas eu preciso colocar no meu projeto. Lembrando sempre que o objetivo primordial é armazenar todas as informações necessárias que o sistema precisa, ocupando o menor espaço possível dentro do computador. Simples assim. Um projeto de banco de dados, ele pode ser pouco ou muito eficiente. E essa relação depende de o quanto de espaço é necessário no disco do computador para armazenar todas as informações, ocupando o menor espaço possível. E a gente discutiu isso muito nas aulas. Quem tiver curiosidade depois é só voltar lá e dar uma olhada. Então vamos colocar aqui, essa tabela vai ser a tabela de compras. O que tem nas compras? Mais uma vez, eu vou deixar um ID aqui, tá? Eu disse que é rápido. Uma compra, ela tem uma nota fiscal, vou chamar aqui de NF. Essa nota fiscal, ela pode ser um número. As notas fiscais eletrônicas hoje elas têm um número monstruoso, né? Bah, vamos entrar nesses detalhes, não, senão a gente fica aqui até de madrugada. O número da nota fiscal, vou deixar um int aqui mesmo. Na compra ou na venda, nas compras que os clientes fazem, obrigatoriamente eu vou ter que ter essa nota fiscal, é obrigatório. Eu vou colocar aqui o dia. Esse dia eu vou colocar do tipo date, que é a data que o cliente fez aquela compra. Isso aqui tudo é obrigatório. Então o número da nota fiscal é obrigatório, o dia é obrigatório. Pronto, a compra a princípio vai ter isso. Tá? E aí, vamos começar a fazer uns testes aqui com as funcionalidades dessa ferramenta. Bom, um cliente, ele pode fazer quantas compras? Várias. O cliente pode fazer várias compras na loja. Agora, uma compra, ela é feita por um único cliente. Uma compra é feita por um único cliente. A nota fiscal é emitida para um CPF ou para um CNPJ. Aliás, eu nem considerei CNPJ nesse exemplo nosso aqui. Como eu disse, a intenção aqui não é muito na concepção do projeto, mas no uso da ferramenta. Então, eu vou passar um pouco por cima desses detalhes. Ok, então, compras. O cliente pode fazer muitas compras, mas a compra é feita por um único cliente. Por que eu estou fazendo essa análise de qual é a relação entre o cliente e a compra? Porque na hora que eu for fazer os relacionamentos, eu vou usar esses botões aqui embaixo. Aqui está falando que é 1 para 1,
Aqui está falando que é um para muitos. Aqui um para um de novo, um para muitos de novo, muitos para muitos. Tá, então vamos entender esse troço. É um cliente para muitas compras e uma compra para um cliente. Então aqui é um cliente para muitas compras. Então um para muito é isso aqui, ó. Eu clico no cliente primeiro e clico na compras depois. Opa, fiz errado. Vou voltar aqui com Ctrl Z. Vou usar esse outro aqui. Depois, numa outra oportunidade, eu explico a diferença desse aqui que é um para muitos e esse aqui que também é um para muitos, tá? Na realidade, funciona assim, ó. Eu clico primeiro no compras e depois no clientes. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele fez uma ligação para me mostrar que entre cliente e compra existe uma ligação e essa ligação ele está mostrando aqui, ó. Nessa linha pontilhada, ele colocou o número 1 aqui do lado do clientes e o sinal de infinito aqui do lado de compras. Por que o sinal de infinito? Porque um cliente pode fazer infinitas compras. Quando eu falo infinita, é desde nenhuma até milhares. E aí, outra coisa que ele fez automática, não sei se vocês perceberam, foi criar dentro da compras esse clientes ID que não existia. Eu vou até mudar o nome, aí já é mania. É apto, ele criou isso aqui automaticamente, ó. Em vez de clientes underline ID, eu vou deixar simplesmente cliente. Pronto, isso para mim já é suficiente. Então, olha só. Ou seja, lá na tabela onde eu armazeno as compras, vai ter uma coluna que vai ter a identificação do cliente, que vai me permitir, através dessa conexão, me levar na tabela de clientes e eu vou conseguir fazer a identificação do cliente. Bom, eu vou um pouquinho mais rápido, porque já estamos aqui há quase 40 minutos e eu ainda quero criar esse banco de dados aqui para que vocês vejam. Então eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Qualquer dúvida pode postar aí nos comentários do Facebook, os alunos do curso técnico de informática podem postar no WhatsApp que eu estou monitorando aqui. E eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente criar esse banco de dados aqui hoje ainda. E aí depois, eventualmente, eu vou monitorando no YouTube, no próprio Facebook e eventualmente os comentários que tiverem sobre dúvidas, a gente prepara uma outra oportunidade e faz mais uma transmissão dessa para esclarecer as dúvidas que forem postadas posteriormente, tá? Bom, beleza. Então, entre compras e produtos, o que acontece? Quando o cara compra um produto, numa compra, ele pode comprar o quê? Ele pode comprar uma televisão, uma bicicleta e sei lá, um MP3. Nossa, acho que nem existe mais MP3, né? Fui lá atrás agora. Sei lá, o cara, na mesma compra, ele pode comprar vários produtos diferentes. Certo? Então, uma compra, vários produtos. Agora, um mesmo produto, ele pode ser vendido quantas vezes? Esse tipo de produto que tem nessas lojas, por exemplo, TV, Philco 55 polegadas, LED, tá, essa mesma TV, ela pode ser, eles têm milhares de TVs dessa no estoque para vender para vários clientes diferentes. Então, um mesmo produto, ele pode ser vendido várias vezes, ele pode estar em várias compras. Então veja que aqui nós temos uma situação onde em uma compra eu posso ter muitos produtos e um produto pode aparecer em várias compras diferentes. Então nessa situação aqui, ó, nós temos esse outro botão aqui que é para quando a relação entre duas tabelas é de muitos para muitos. Então eu clico aqui, aí tanto faz a ordem clicar em uma ou em outra, como é muitos para muitos, a ordem aqui não interfere. Então eu clico primeiro no compras, depois eu clico no produtos e o resultado que eu tenho é esse aqui. Ou seja, ele criou um cara aqui no meio. Vamos entender por que tem esse cara aqui no meio. E eu vou mudar o nome dele. Eu não gostei desse nome que o software Workbench gerou automaticamente. Vou trocar aqui. Eu vou chamar de itens compras. Quais são os itens que tem na compra? Aqui ele já colocou a identificação da compra, a identificação do produto. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais informações. Qual foi o preço daquele item naquela compra, porque eventualmente pode ter tido um desconto decimal 10,2.
o preço vai ser obrigatório e a quantidade. Vou pôr aqui, ó, QTD. A quantidade eu vou colocar aqui, deixa eu ver, small int. A quantidade também vai ser obrigatória. Eu não vou me preocupar aqui com desconto, com esses detalhes não, tá? Vamos retomar aqui então, ó. Eu vou precisar criar um ID aqui também, né? Vou criar um ID aqui, porque, como eu disse para vocês, é um hábito que eu tenho. Mais do que um hábito, eu tenho o toque. Se não fizer do jeito que eu estou habituado, eu não durmo depois. Fico pensando nesse troço. Então eu vou criar aqui um ID. E esse ID vai ser do tipo... Nossa, eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Integer e vai ser chave primária. Gente do céu, esse Workbench eu vou salvar aqui porque ele costuma dar uns problemas. Ele costuma dar umas travadas e você pode perder tudo que você fez. Então, se bem que essa versão aqui está bem estável, tá? Mas na dúvida, vai já salve. À medida que você vai fazendo o seu projeto, você vai salvando para não correr o risco de perder o que você já fez até o momento. Então, ok. Fechou? Deixa eu abaixar isso aqui. Aqui não. Fechando aqui. Tá. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó? Então, aqui no itens compras, eu tenho uma compra. Como é que eu sei quais os itens que tem na compra? Eu venho aqui, identifico aquela compra, vejo qual que é o produto, produto, preço, quantidade. Produto, preço, quantidade. Produto, preço, quantidade. Isso aqui, ó, se você pegar um cupom fiscal de um supermercado quando você faz compra, você vai perceber que lá tem vários itens listados e são esses itens aqui que vão ser emitidos lá no cupom fiscal. Tá ótimo esse exemplo aqui, já usamos vários recursos aqui. Bom, agora eu preciso colocar no ar aqui um banco de dados MySQL. Eu vou tentar ressuscitar um que eu tenho aqui, que eu uso na sala. Deve ter algum aqui em algum lugar. Eu acho que tem esse aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Vou colocar no ar aqui MySQL. Bom, bin MySQL D. É esse cara aqui que eu preciso, ó. Vamos ver. MySQLD.exe. Será que deu certo? Não sei. Vou descobrir agora, na hora que eu pegar aqui o RAID SQL e executar. Vamos ver se esse RAID aqui vai executar legal. Bom, enquanto está abrindo o software aqui, o Jefferson está perguntando se tem como depois enviar por e-mail essa live do SQL no meu e-mail, para eu dar uma treinada. Cheguei atrasado na live. Ok, Jefferson, pode ficar tranquilo que o vídeo vai ficar disponível aqui na página do Facebook do curso, tá? A gente vai levar para o nosso canal do YouTube, vamos tentar subir no Instagram também, mas pode ficar tranquilo que depois eu te mando também para que você possa revisar depois. Ok, Jefferson? Um abraço. Dois Jefferson, né? Temos um Jefferson ex-aluno que fez a pergunta e o Jefferson, aluno atual veterano, acompanhando a gente aí. Abraço para vocês, pessoal. Bom, então vamos lá. O que acontece? Abri esse software aqui e com esse software eu coloquei um MySQL no ar, tá? Coloquei o MySQL no ar, rodando aqui na pasta bin. Tá? Essa pasta aqui, o MySQL 5556, é uma versão do MySQL que eu fiz download há muito tempo lá do site da MySQL. Tá? Então, tá aqui. Bom, como eu expliquei para vocês naqueles slides, eu estou aqui usando um software. Esse software quer ter acesso ao servidor de banco de dados. Para isso, eu preciso especificar aonde está esse servidor de banco de dados. Na rede da empresa ou na própria internet. Aqui no meu exemplo, o servidor de banco de dados MySQL está na mesma máquina que eu estou usando esse software aqui. Então, esse número IP 127.0.0.1 é o endereço IP do meu próprio computador. Por padrão, o MySQL, quando você instala, o usuário todo-poderoso é o root, né? R-O-O-T, e a senha em branco. Obviamente, isso é ideal que você altere após uma instalação. Cliquei no abrir, beleza aqui, ó.
Tá vendo? Então eu estou vendo aqui o meu servidor local, que é um servidor MySQL, e ele já me mostrou que lá existem 5 bancos de dados. Então eu quero criar um banco de dados novo para esse exemplo que eu acabei de projetar, que está aqui no meu Workbench. Então eu vou criar um banco de dados, botão direito do mouse aqui em cima desse golfinho branco, né, que é o logotipo do MySQL, criar novo, banco de dados, vou colocar aqui, ó, aula 10/6. O nome desse banco de dados, vamos. Loja virtual. Mais uma vez, não uso acento, C cedilha, tá? O nome desse banco, isso aqui também daria para fazer uma live para falar só sobre isso aqui. Bom, loja virtual, cliquei no botão OK, foi criado o banco de dados aqui, ó. Esse banco de dados, o que tem dentro dele? Nada, ele está completamente vazio. Por que eu gosto desse software? RaidSQL. Essa versão minha aqui certamente está ultrapassada. Se você dá um Google aí, você acha ele facinho na internet para fazer download. Não tem segredo também. Por que eu gosto dele? Porque tudo que você faz aqui de forma interativa, você vê o comando. Qual é o comando que esse software RaidSQL enviou lá para aquele software MySQL, que é o software que controla o banco de dados. Beleza. Eu poderia automaticamente mandar o Workbench já ir lá dentro do banco de dados e criar esse negócio, tá? É uma outra forma de fazer. Eu vou fazer primeiro aqui, até para ficar mais didático, eu vou mostrar para você o seguinte. Você pode vir aqui na parte banco de dados. Deixa eu ver aqui. Não, é aqui mesmo. Banco de dados. Deixa eu pensar aqui. Ele foi criando tudo que eu fui projetando aqui, pessoal. Ó, tudo que eu projetei aqui, ele criou aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Tabela clientes. Deixa eu tentar reorganizar isso aqui para você ver melhor. Ó, tá vendo? Ele já foi esboçando isso aqui, ó. Tables. Quais são as tabelas? Clientes, compras, itens, compras e produtos. Então, só que o banco de dados se chama MyDB. Eu tenho que mudar esse nome aqui, ó. Então, dei 2 cliques, tá? Dei 2 cliques e eu já trouxe aqui. Então, em vez de MyDB, qual que é o nome do banco que nós criamos? Loja virtual. Então, eu já vou trocar isso aqui para facilitar a minha vida, porque na hora que ele for gerar o código, loja virtual, ele já vai gerar esse negócio com o nome que é o nome que me interessa. Pronto, agora sim eu vou fazer aqui, ó, vou gerar o código. Aqui, next, pronto. Esse código aqui, ó, é o código que eu preciso processar lá no servidor de banco de dados para que esse projeto meu seja implementado. Você vai ver aqui, ó, se você tentar ler essas instruções, isso aqui são comandos, tá? Isso são instruções SQL que são enviadas que serão enviadas para o software de banco de dados para que ele crie esse banco de dados lá no nosso servidor, né? Então, se você for ver aqui, ó, é muito fácil traduzir isso aqui. Criar a tabela, se ela não existir, o nome dela será clientes dentro do banco de dados loja virtual. E aqui tudo que a gente definiu no projeto é colocado aqui dentro automaticamente. Mesma coisa, criar a tabela de produtos, criar essa tabela se ela não existe dentro do banco de dados loja virtual, e aquilo que a gente definiu no projeto está especificado aqui também. Aqui, nesse caso, existem algumas diferenças, porque é aqui que ele mostra que a coluna compra, que é essa coluna aqui, ela é uma forma de você identificar lá na tabela de compras qual é a compra do... eu estou falando de itens compras. Então, nessa tabela, eu consigo saber, através o software de banco de dados saberá que existe uma ligação entre a coluna compra, que é essa daqui, com a coluna ID lá da tabela de compras. O mesmo acontece aqui. Ele saberá que existe uma relação da coluna produto, olha aqui, ó, relação da coluna produto lá com a coluna ID da tabela produtos. Bom, eu posso simplesmente pegar isso aqui, ó, copiar,
E eu posso processar esse negócio aqui, ó. Colo aqui, colar, pronto. Eu gosto, como eu não sei se eu digitei nada errado, ou se tem algum erro nesse meu projeto, ou se tem erro em algum desses comandos, eu gosto de executar por partes. Então eu vou pegar aqui, selecionar o primeiro comando de criação de tabelas, venho aqui nesse pedaço e clico na opção ou no teclado Ctrl F9, executar seleção, executar apenas a instrução que está selecionada. Então assim, quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Cliquei. O software RaidSQL pegou esse comando aqui e mandou lá para o MySQL. Como é que eu faço para descobrir se deu certo? Vem aqui e dou um atualizar. Depois de atualizar, eu já vejo que dentro do meu banco de dados loja virtual tem a tabela clientes. Então, se deu certo, eu posso apagar isso aqui que foi processado com sucesso. Agora, para criar a tabela de produtos, mesmo procedimento. Executar a seleção, não deu erro, ótimo, apago. Se eu mandar atualizar aqui de novo, ó, tem que clicar aqui, atualizar, atualizou, tá lá, clientes e produtos. Se eu clicar aqui, ele me mostra a estrutura, ó. Ele está criando, só que isso aqui, qual que é a diferença do que eu estou vendo aqui no Workbench? Praticamente as mesmas informações. Só que aqui, pessoal, é o seguinte, isso aqui já está criado lá dentro do banco de dados. Aqui é projeto. Aqui eu estou implementando o projeto. Então, passa a existir um banco de dados chamado loja virtual com essa estrutura. E a partir disso, eu posso, por exemplo, ó, posso vir aqui nos dados e aqui eu consigo cadastrar. Cliente 1, Zeca da Silva. Está meio apertadinho esse negócio aqui, deixa eu aumentar o espaço. Data de nascimento do Zeca da Silva, 1980. O e-mail zeca@zeca.com. Senha, essa senha obviamente ela seria criptografada. CPF também teria que ter um processo de validação. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar pronto. Então, ó, já tenho um cliente cadastrado, já tem informação. É óbvio que o cadastramento do cliente não se dá através desse aplicativo que eu estou mostrando para vocês. Esse aplicativo aqui é mais para a gente fazer a gestão da estrutura do banco de dados, porque esse cliente cadastrado, ele vai se cadastrar numa página da internet, ele vai preencher as informações, essas informações vão chegar aqui dentro do banco de dados passando por linguagens de programação, regras que serão escritas por programadores. Que aí é outra disciplina, é outro assunto, tá? Mas só para a gente continuar aqui, falta compras. Vamos criar aqui a tabela de compras. Pronto, sucesso na criação. E, por último, a tabela de itens compras. Então, pronto. Clico aqui, só para ver, atualizar, criadas as tabelas. Pronto? Então, isso foi criado, tá? Bom, a outra possibilidade, eu vou só para finalizar essa apresentação de hoje, já estamos indo para quase 1 hora, está ficando até um pouco cansativo, mas pelo menos esse conteúdo depois fica disponível aí nas redes sociais do curso e você pode estudar depois com calma, né, ir dando pause. Aliás, o ideal é isso. Pega esses softwares lá no site onde eu mostrei para vocês, baixa para o seu computador e vai fazendo passo a passo, vai dando pause no vídeo, vai fazendo junto, que é a melhor forma de você aprender. Bom, eu vou apagar tudo isso que eu criei aqui, ó. Vou apagar essas 4 tabelas com o botão excluir. Pronto. Apaguei as tabelas do banco de dados. Está vazio de novo. Só para mostrar para vocês, eu teria a possibilidade aqui, ó. Na mesma opção que eu fui, em Next, ele vai me mostrando, tem uma série de possibilidades aqui nessas telas. Ele me mostra aqui, ó. É isso mesmo que eu quero? Next. Aí o que ele faz? O próprio MySQL Workbench, ele se conecta lá no banco de dados e já manda todas aquelas instruções. Então se eu voltar aqui agora e der uma atualizar, olha lá, tá tudo aqui de novo. Aquele cliente que eu tinha cadastrado sumiu, porque afinal de contas eu apaguei todo o conteúdo do banco de dados. Certo? Então apaguei todo o conteúdo, então já era.
E o próprio MySQL Workbench, a partir desse projeto, ele já se conectou no meu servidor MySQL e criou toda essa estrutura lá para mim. Bom, eu acho que tá bom, pessoal, porque já quase 1 hora de transmissão, né? Essa é só uma primeira. Como eu disse para vocês, a intenção aqui era mostrar um pouquinho do MySQL Workbench, que é essa ferramenta muito interessante para se trabalhar com projetos de banco de dados, principalmente com a parte de MySQL. Como eu disse para vocês, eu vou acompanhar aí depois as eventuais dúvidas que forem sendo postadas no nosso canal, tanto no nosso canal do YouTube, como também na nossa página do Facebook. E à medida que for surgindo novas dúvidas, a gente prepara novas transmissões para a gente voltar a falar desses assuntos, tá? Então deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Bom, pessoal, eu acho que o objetivo foi atingido. O objetivo dessa transmissão era mostrar para vocês um pouquinho da ferramenta do MySQL Workbench. Vocês viram que ele é relativamente poderoso, né? É uma ferramenta que pode te ajudar muito a trabalhar com projetos e implementação de banco de dados, tá certo? Qualquer dúvida, posta para a gente aí no Facebook, no YouTube. Eu vou subir depois esse vídeo também no nosso canal do YouTube. Tá? Fiquem à vontade para postar lá as dúvidas, as perguntas. Os alunos do curso também fiquem à vontade para chamar no WhatsApp, lá no nosso grupo, para a gente discutir esse e outros assuntos. Ok? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. No mais, eu espero que todos estejam bem. Uma boa noite para todo mundo. Tá? Um bom feriado. Essa é boa, né? Um bom feriado aí para quem vai curtir o feriado amanhã. Eu comentei com a colega do Cefores hoje lá na UFPM, a gente estava conversando mais cedo no WhatsApp, até comentei para ela que eu já não estou vendo muita diferença de feriado, de sábado, de domingo, de segunda. Para mim tá, o negócio está tudo igual. Então, por favor, fiquem à vontade, teria o maior prazer em tirar as dúvidas. Tá? E é só mandar para a gente aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que a gente volta a se falar. E se for o caso, a gente faz uma transmissão específica para sanar essas dúvidas. Ok? Pessoal, boa noite, bom descanso e até a próxima. Um abraço.